prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que foi um dos caras mais radicais no controle da pandemia e, pelo jeito, deu certo. Os números de Belo Horizonte são alguns dos números mais positivos do Brasil. Mas o prefeito está estudando uma possibilidade, eu não sei do que direito tecnicamente ele vai falar, mesmo porque eu não entendo nada do coronavírus, mas eu também não finjo que entendo, como muita gente que inclusive ocupa cargo executivo, que nem o Calil, e fica dizendo que entende de coronavírus e só faz bobagem. Então, prefeito, é um prazer falar com o senhor sabe disso. Eu gosto muito do senhor desde a época do futebol, sempre achei o senhor um grande administrador, o Galo nas suas mãos sempre foi um grande time. Bom, eu sempre gostei do senhor, sempre fui com a cara do senhor. E é difícil eu errar, porque se tem uma coisa que eu conheço é gente. Cara que briga muito tem que conhecer gente, porque senão você está ferrado. Prefeito Calil, que tipo de reabertura seria essa, gradual e dentro das normas todas, já que o senhor, apesar de ser muito criticado, fez um controle extremo da pandemia do coronavírus e deu resultado, parece que um dos melhores resultados do Brasil em BH. Bom dia ao senhor, prefeito. Bom dia, Datena. Olha, realmente eu tenho dito que a culpa não é do gestor público, a culpa não é do comércio, da população, a culpa é do vírus, né? E eu fiz justamente o que me mandaram fazer. Como você acabou de dizer aí, nós, porque você já confessou aí, não entendemos nada disso. Então eu compus um comitê de virologistas, chefiado pela Secretaria de Saúde, que davam a nós todos os caminhos a seguir, independente de política, de desgaste político, do que haveria, do que seria ou não seria. E nós chegamos na sexta-feira, logo depois de uma entrevista, em números que nós poderíamos fazer uma abertura realmente bem responsável. Nós vamos abrir aqui até hoje, por causa do Dia dos Pais. Nós temos que reconhecer também que nós temos aqui dois lados, tem que ser respeitado todos os dois. Então nós estamos abrindo até hoje, fechamos quinta, fechamos domingo, segunda e terça, abrimos quarta, quinta e sexta, fechamos sábado, domingo, segunda e terça e abrimos quarta, quinta e sexta. Depois desses 14 dias, logicamente, nós teremos novamente os números que estão em queda em Belo Horizonte e, se Deus quiser, nós vamos poder ir aumentando o dia e o horário. São horários diferentes dos horários de pico, né? O comércio abre às 11, o shopping abre meio-dia às 8, o comércio de 11 às 7, mas tudo isso dentro de números da virologia que foram nos passados. E nós apenas seguimos o que os especialistas nos dizem para fazer. A última vez que nós conversamos, o senhor estava preocupado com a situação do crescimento do coronavírus em Minas Gerais, mas preocupado com o BH, que estava sob controle, mas o Estado tinha perdido o controle e os casos do interior eram muito graves. O senhor chegou a dizer que faria ou manteria as barreiras sanitárias e daí por diante. Esses resultados positivos se devem à forma com que o senhor atacou realmente a pandemia, com base na ciência desses virologistas. Isso é que fez com que os números fossem corretos, né? O senhor diz que tem uma família de médicos e tal, e que se baseia muito nisso. Isso foi um necessário para conter os casos de Belo Horizonte a ponto de chegar dentro dessa abertura gradual, que é interessante, é um modelo que pela primeira vez eu estou vendo. Se abre determinados números de dias, fecha outros, e depois ao final desse período de 14 dias você analisa os resultados para ver se pode fazer uma abertura mais ampla ou se mantém desse jeito. E que outros critérios serão adotados, por exemplo, durante essa reabertura que o senhor está anunciando agora? Não,
horas apenas. Os critérios são vários, né? Esse é apenas um deles. Primeiro foi a forte fiscalização que foi feita com a ajuda da Polícia Militar e da Guarda Municipal e dos fiscais da Prefeitura. Depois foi que o nosso R0, que é aqui da taxa de contaminação, ficasse abaixo de 1. Isso é uma coisa muito importante. Hoje, em Minas Gerais, ela está muito acima de 1. Além da barreira sanitária, da taxa houve também, por parte da população, um respeito muito grande ao isolamento, a ficar em casa, né? E nós pulamos de 80 leitos para 600 leitos dentro de hospitais, né? Nós só ampliamos o que estava ocioso dentro dos hospitais, o que também nos deu um número de queda de leitos e de unidades de CTI, né, de UTIs. Porque eu já te disse, volto a repetir, o senhor investiu em médicos, enfermeiros, mais do que em máquina, não é isso? Exatamente. Até porque quem salva a gente não é respirador, é gente. Né? Eu te disse que um intensivista, ele precisa de pelo menos 2 anos de prática. Né? Um respirador usado errado mata igual a não ter o respirador. Mas isso tudo eu aprendi, né? Eu não sei isso, não. Isso me contaram, né? Chegaram perto de mim e me falaram, olha, essa metodologia de hospital, isso aí, em 3 anos nós contratamos 13.500 médicos. Na pandemia nós trouxemos mais 1.000 para dentro. Então isso lá em janeiro, que a gente já sabia que estava acontecendo na Europa. E fomos a primeira grande capital a fechar. Né? Nós fechamos dia 18 de março. Então, quando você fala em capitais com 600, 700, 800 mil pessoas, nós estamos falando de uma capital de 3 milhões de pessoas. Então, foram vários esses fatores e a pressão é uma coisa que eu tenho que deixar de lado, infelizmente. Né? E nas 3 pesquisas que saíram aqui pela imprensa, por órgãos de imprensa, 70% da população de Belo Horizonte achava que era certa você manter a cidade fechada. Então, ao contrário do que todo mundo acha, né, em vez dessa minoria barulhenta, a maioria silenciosa queria preservar a vida. Foi até, eu fiquei um pouco assustado com a pesquisa, sabe? Eu não esperava que estava todo mundo tão apavorado como está com essa doença que assolou o Brasil. Prefeito, é mais ou menos isso que eu tenho falado. Eu estou meio cheio de fazer rádio, televisão, escrever em jornal. Eu estou realmente cansado, depois de 46, 47 anos de profissão. Estão me convidando para ser candidato a vice-prefeito, a prefeito e tal. Talvez eu entrasse numa dessa para tentar ter uma interferência direta, porque o que você fala em rádio, televisão, jornal, as pessoas não ouvem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Talvez eu não entre nessa bagaça aí que você entrou, né? Você largou a sua profissão, praticamente tem que largar, porque o executivo é executivo, tem que tomar conta da cidade. Deixou uma paixão que você tinha, que era um hobby, mas era uma paixão, presidente do Galo, que é um grande clube, que está tentando contratar o Cavani agora, ou coisa parecida e tal, para se dedicar à cidade. Mas jornalista, quando fala, muito político ri na cara do jornalista e não está nem aí. Eu ouvi falar desse raio, desse vírus, que a China demorou a avisar o mundo e que a OMS também tem culpa junto com a China em não controlar a divulgação desse vírus que havia escapado de laboratório, ou o fim do tatu, ou do morcego do mercado de Wuhan. Não é? Estou ouvindo falar desse vírus desde janeiro, estou ouvindo falar. Né? Em fevereiro a coisa começou a crescer, entendeu?
E o último país a fechar na Europa fechou depois do senhor, que foi o Reino Unido, que hoje é o quarto país, acho que foi superado hoje pela Espanha em número de casos, mas é o quarto país do mundo em número de casos e mortos. Não é? O senhor fechou em março. E a gente fazendo carnaval. O Reino Unido fechou no dia 23 de março. Eu digo sempre aqui, e mostrei várias gravações do Brasil Urgente de quando eu vinha falando. Estou falando disso lá atrás, quando eu fiquei sabendo do vírus, lendo em sites italianos, em sites espanhóis, em sites alemães, que o bicho já estava lá e tinha escapado da China. Eu acho que nós fechamos tarde demais, com muita gente já contaminada, e abrimos num período completamente errado, quando nós estamos, no nosso caso aqui em São Paulo, sendo o estado com mais número de casos de mortos do mundo, superando a Califórnia. Como é que eu posso abrir a economia desse jeito? Então, lá atrás, se tivesse fechado como o senhor fechou, do momento certo, talvez a economia não tivesse quebrado e hoje a gente podia decretar lockdown ou nem chegar a lockdown, entendeu? Eu venho dizendo isso que o senhor fez há muito tempo, mas jornalista ninguém ouve. Ninguém ouve, o cara ouve e morre de rir. Não dá bola, não dá bola pro que a gente fala, entendeu? Datena, é muito importante. Só uma perguntinha a mais, Calil, uma perguntinha a mais. Eu não sei, acho que você não fez hospital de campanha, não fez nada disso, não. Investiu em gente, tá? Quantas denúncias houve de superfaturamento de EPIs e de respiradores aí em Belo Horizonte? Quantas denúncias houve de compra de respirador e de... Absolutamente nenhuma. Pronto, acabou. Era isso que eu queria ouvir. Mas você ia dizendo, eu estou ouvindo aqui. Pronto, acabou. Falou? Eu estou ouvindo aqui atentamente. Graças a Deus, em 4 anos, em nenhum momento. Em 4 anos, em nenhum momento. Mas você tem que ver o seguinte, nós trouxemos para dentro da prefeitura o Ministério Público, né? Nós não fomos... Os nossos contratos de emergência, que houveram alguns sim, eles tinham pelo menos 14 coletas de preço, apesar de não ser necessário. 14 coletas de preço. E exigir que todos os hospitais, que todas as compras passassem na mesa do secretário da saúde, que é um homem da minha extrema confiança. Entendeu? Então, são coisas que realmente eu acho que... Não, em saúde, crime é crime, né? Claro, qualquer crime, qualquer criminoso é crime. Mas nós temos que lembrar que crime numa pandemia onde gente morreu afogada como se tivesse com a cabeça enfiada no aquário, é crime hediondo, né? Então, é assim que eu enxergo. Então, estou falando aqui, pode ter acontecido alguma coisa que eu não sei, porque a prefeitura é muito grande, são 35 mil funcionários, né? São 9 regionais, mas nós levamos isso muito a sério e centralizamos. Para você ter uma ideia, nós temos aqui, desde que eu entrei, uma reunião quinzenal para saber a despesa da saúde, onde é que ela foi, onde é que ela vai ser cortada e onde é que ela vai ser acrescida. Porque nós fortalecemos muito a ponta. Hoje nós temos, recebi ontem do secretário, nós estamos com 100% de abastecimento de medicamentos nas nossas, em todos os nossos centros, tanto hospitais, quanto UPAs, quanto centro de saúde. Nós não temos problemas e nunca tivemos, de médico, de enfermeira, Então investimos em treinamento em gente e colocamos para funcionar o que estava parado, investindo em gente. O senhor disse que levou o Ministério Público aí para dentro da prefeitura. Eu acho que o Ministério Público é um dos órgãos mais sérios que nós temos aqui e é um elemento fiscalizador importante. Tentaram tirar o Ministério Público de Investigação para ficar só na mão de polícia. Houve um movimento no governo passado que eu repudiei prontamente. O Ministério Público é fundamental na apuração de qualquer denúncia. O Ministério Público chegou... companheiro, viu?
E é um bom lógico que é, claro. Claro que é de gente de respeito, que enfrenta crime organizado, gente de coragem, gente que luta realmente pela justiça. Agora, o Ministério Público chegou a questionar o senhor sobre essa reabertura do comércio não essencial? Chegou. Hoje, às 4 horas, nós temos uma... Porque eles criaram aí no Estado um protocolo que só esse mês ele mudou 3 vezes, entendeu? Eles vão mudando de acordo com os números. E eu, hora nenhuma, obedecia. Belo Horizonte tocou o seu negócio, tanto que o Estado não fechou. Quem fechou foi só Belo Horizonte. Então, nós, graças a Deus, tivemos a adesão de prefeitos da região metropolitana espontânea. O prefeito, o senhor faz aí, a gente faz igual aqui. Então, espontâneo. Então, ele questionou, hora nenhuma ele questionou uma vez para abrir, de entrar na justiça para abrir bar. O Ministério, nós caçamos, mas nós vamos sentar lá e vamos resolver. E outra coisa, eu estou abrindo em consideração a todos, o comércio não pode ficar esse tempo todo, porque quebrar, vão todos quebrar. No final, nós vamos falar assim, qual cidade que não quebrou? Todas quebraram. Nós temos que ver assim, qual cidade que morreu menos gente a cada 100 mil habitantes. Essa isso. É a conta. Essa é a conta mesmo. Quebrado já está todo mundo. Você sabe qual é o país que mais morreu gente no mundo, Calil? Sabe qual é? É os Estados Unidos, né? Não. Pouca gente sabe disso. A cada 100 mil habitantes. Per capita. Sabe qual é o país onde mais morreu gente? Na Suécia, que tem 10 milhões de habitantes. Mas onde foi mais morreu gente. Você sabe o que a Suécia fez para combater a pandemia? Nada. Não fez nada. Aí você atravessa a ponte. Se atravessa a ponte, tem a Dinamarca. Igual a Itália e a Inglaterra. Não, eu vou ficar nos países nórdicos. Você atravessa uma ponte e tem a Dinamarca. Depois tem Noruega, Islândia e tal. Suécia, teve um índice de maior número de mortos que todos os estados escandinavos que fazem fronteira ou estão próximos ali da Suécia, morreu 9 vezes mais gente que a Noruega, 7 vezes mais gente que a Islândia, e daí por diante. Ela morreu 4 vezes mais gente na Suécia do que nesses países todos. Ela quebrou, tipo, 4,1% do PIB e os outros quebraram 4,6%, 4,7%. Quer dizer, morreu gente pra caramba, eles quebraram do mesmo jeito e os outros, pelo menos, tiveram índice de mortos baixíssimos, porque tomaram as medidas que você tomou. Fecharam lá no começo, entendeu? Então, até surpreende você falar a Suécia onde mais morreu gente. Porque os caras não fizeram nada, assim, e assumiram. Não fizeram nada mesmo. Até depois tentar justificar, eu acho até que esse número que eu vi foi um pouco maior, foi de 10% de queda, mas... eu li isso faz tempo. Eu li isso faz uns 3, 4 meses. Eu venho acompanhando no noticiário esse assunto, claro, obviamente, mas eu vou te falar uma coisa, a batalha não acabou, a guerra não acabou, não é para ficar sem susto, só estou muito assustado, sabe? E muito político usando isso, a gente não sobe em cima de caixão para fazer política. Eu acho que a eleição vai chegar, nós vamos ter como debater esse assunto, mas agora nós estamos focados nessa mini abertura que nós fizemos. E se isso tudo der certo, nós vamos abrindo gradualmente, com calma. Nós temos um plano aqui que foi bolado pela prefeitura de sexta, sábado e domingo, fechar ruas inteiras para que os bares possam colocar mais mesas, ocuparem as ruas, como se fecha para caminhar, como se fecha numa forma de isolamento social e funcionamento. Até que horas bares e restaurantes vão abrir aí em Belo Horizonte?
Não, ainda essa é a segunda etapa da pena. Nós estamos estudando e trouxemos para a mesa todos os entendidos. Quem são os entendidos? Os que têm bares, restaurantes e hotéis. Né? Então não adianta você fazer uma coisa também. Quando chegou na abertura, o sindicato das lojas e dos bares da rede da capital e da rede metropolitana foram chamados para a mesa. Porque a gente não pode também ser o sabe-tudo. Né? Como os virologistas falaram que era assim, nós vamos reabrir. Então vamos chamar, porque não adianta a gente abrir de uma forma que não causaria nenhum efeito aos lojistas. Então também foram chamados à mesa e participaram de todos os protocolos da abertura que termina amanhã, porque nós demos uma estendida por causa do Dia dos Pais, e essa sim foi estendida visando que o lojista aproveitasse a data. Mas aí nós vamos voltar exatamente no quarta, quinta e sexta para ver o resultado. Bom, como última pergunta, o prefeito tem que trabalhar, principalmente no meio de uma pandemia, nessa decisão de reabertura da cidade. É uma das cidades mais importantes do Brasil e mais lindas do Brasil, e um dos lugares que eu também gosto de ir pra caramba. Fui muitas vezes, né, por conta de coberturas com a equipe do Luciano do Vale, nosso saudoso Luciano do Vale, e há muito a Belo Horizonte. Sempre gostei de ir, sempre adorei Belo Horizonte, sempre amei de paixão Belo Horizonte. Eu era. Mas é o seguinte, ainda sou, né? Porque eu vou te visitar e te dar um abraço no fim dessa pandemia, eu vou te dar um abraço apertado pelas atitudes que você tomou aí, corajosas. Foi criticado, mas tomou atitude corajosa. Isso para mim não é novidade nenhuma, porque eu te conheço desde a época do futebol. Você sempre teve como dois fatores positivos, né, que eu reconheço num ser humano. Um é coragem, que o cara tem que ter, e outro, honestidade. Eu sempre achei isso em você. Agora, aqui em São Paulo, a discussão é volta às aulas. A perspectiva de volta às aulas aí, qual é? Zero. Não tem jeito, não vai abrir as escolas? Não. Eu fiz um programa de cesta básica, porque você sabe, né, que na pobreza é muito dura, né? Nós temos aí alunos que vão para a escola simplesmente pela merenda, né? Então, nós fizemos uma programação de pegar o dia da merenda toda, entregar para cada aluno da rede municipal uma cesta básica por mês. Então, nós garantimos a alimentação dessas crianças, que o municipal é somente infantil, né? Nós só temos infantil e fundamental. Então, na verdade, nós estamos mantendo, já distribuindo mais de 3,5 milhões de refeições nos restaurantes populares, mas sem assentar no balcão, é só chegar lá e pedir. Então, nós estamos dando um suporte social muito grande para esse pessoal que está com recolhimento de morador de rua, doentes, todos colocados, tratados. Quer dizer, nós nos estruturamos também para levar essa pandemia até onde ela for. Mas pensar em aula agora seria uma estupidez completa, até porque você não pode colocar aula particular para funcionar e aula pública não. Você está aumentando uma distância social que ela já não tem mais como ser aumentada. Prefeito Calil, foi um prazer falar com o senhor. Eu queria conversar com o senhor depois, daqui a 14 dias, para saber o resultado dessa abertura em Belo Horizonte, a primeira grande cidade do Brasil a fechar na época da pandemia. Abraço grande, um ótimo dia, saúde ao senhor e ao glorioso povo de Minas Gerais. Abraço grande, prefeito. Obrigado, Datena, Thomas Olhos.